Olá, sou o Dr. Maciel, da Clínica Shinkaizen, Puro Saúde de Barretos. O que a gente vai abordar hoje é o tratamento de uma pessoa com câncer. A primeira coisa que a gente deve lembrar é que o câncer não é uma doença única. Existem diferentes tipos de câncer, nos mais diversos órgãos, e mesmo um determinado órgão pode ter um câncer diferente e que evolui de uma forma peculiar. A evolução do câncer, de qualquer tipo de câncer, ela depende muito de uma relação que existe entre o indivíduo portador de câncer e a doença. Isso quer dizer que o mesmo tipo de câncer pode evoluir de forma diferente em pessoas diferentes. Existem tumores, existem cânceres, e o câncer é um tumor maligno mais agressivo, e aqueles que têm comportamento menos agressivo ou mais próximos da benignidade, que são de evolução lenta. E assim existem cânceres que são mais fáceis de se tratar e cânceres que são difíceis ou quase impossível o tratamento. Uma das coisas mais importantes no tratamento do câncer é o estágio em que se encontra a doença no momento do diagnóstico. Se nós temos um câncer no estágio bem inicial, o tratamento é muito mais simples, muito mais rápido e muito mais efetivo do que quando nós fazemos o diagnóstico num paciente que tem uma doença avançada ou muitas vezes com metástases, e que nesses casos o tratamento acaba sendo um tratamento de caráter paliativo, ou seja, nós vamos tentar ajudar o doente a atravessar aquela fase difícil, tentar minimizar os sintomas, tentar fazer com que a doença regrida um pouco, mas dificilmente nós vamos conseguir curar. E para esses pacientes que têm uma doença incurável, ou porque foi feito um diagnóstico em um estágio muito avançado, ou porque a doença é tão agressiva que não se tem um tempo ou não se tem um tratamento eficaz, ou daqueles casos em que a doença voltou depois do tratamento inicial e que nós não podemos mais curar a doença, a gente precisa pensar no segmento desse paciente. Muitas vezes esse paciente não encontra respaldo no cirurgião, porque é um caso que foge da possibilidade cirúrgica, não encontra respaldo com o radioterapeuta, porque não tem mais indicação de radioterapia, e não encontra mais respaldo com o oncologista clínico, porque não tem mais indicação, muitas vezes, de quimioterapia. Mas, na verdade, esse doente precisa de um médico, e o melhor médico para tratá-lo é alguém que tenha formação oncológica, um oncologista, seja clínico ou cirúrgico. Esse paciente ele precisa ser acompanhado na sua fase paliativa, para que se tenha tratamento de conforto, tratamento para dor, tratamento na melhora dos sintomas como vômito, mal-estar, perda da capacidade de alimentação, muitas vezes necessitando de sonda, de apoio psicológico, de apoio nutricional. E para isso o oncologista pode indicar tratamentos adicionais numa equipe multidisciplinar, com psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, e pode amenizar os sintomas com medicamentos que muitas vezes a maioria dos médicos tem medo de utilizar, como é o caso da morfina, da codeína e de outros medicamentos menos frequentemente usados. De qualquer forma, o tratamento oncológico precisa de um segmento pela vida toda, tanto para minimizar os anseios que a doença, uma vez diagnosticada e mesmo que curada, determinam no paciente, o medo de que a doença volte, e o oncologista pode tranquilizá-lo com exames periódicos e consultas periódicas, como aqueles pacientes que têm a doença em atividade e que precisam de uma assistência médica para que tenham uma vida o mais confortável possível e que, se infelizmente evoluírem para a pior fase da doença, que é a fase terminal, tenham a dignidade de enfrentá-la sem muito sofrimento físico e mesmo psicológico. Então sempre devemos acompanhar um paciente com câncer, sempre com bastante atenção, sempre com bastante cuidado e sempre da forma mais humana possível. Obrigado.